Eu creio que a gente tem ainda uns minutinhos para o debate, não? Um 15 para o meio-dia, um pouquinho mais. Meio-dia e 10. Então, por favor, nós temos uns minutinhos. Tá bom, você se habilita? Bom dia. Eu gostaria de fazer duas perguntas, né? Inclusive em cima do que o professor Seide Irano acabou de aqui nos falar, sobre o arquivo das imigrações. Eu só gostaria de passar uma preocupação, né? A discussão sobre os refugiados aqui no Brasil caberia também nessa discussão, por hora aventada pelo senhor, tendo em vista, inclusive, que no Brasil não há muitos refugiados, né? Pelo que eu sei, são 3.500, se muito, em relação a outros países, é um número muito pequeno. Mas, nessa questão da imigração, os refugiados também não seriam um bom sentido de estudos para o nosso laboratório? E outra questão sobre o nacionalismo, né? Você falou do nacionalismo, né? Tem o Estado Novo português, inclusive teve essa questão também aqui no Brasil. O Getúlio Vargas, inclusive, ele se apegou ao Estado Novo português para implantar a ditadura do Estado Novo aqui no Brasil, e tem essa questão do nacionalismo. Nos momentos atuais, então, podemos garantir que com a formação da União Europeia, as crises na Europa e a crise econômica no mundo, essa questão de nação, ela está esgotada? Podemos dizer que não existe mais? Como ficaria, então, nesse caso, os movimentos nacionalistas, principalmente na Europa? No caso específico dos catalães, dos bascos e dos irlandeses do norte, e entre outros. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos, sem exceção, todos os colegas que fizeram as publicações. Eu tinha que dizer em relação a todos, mas acho que não vou dizer, vou apenas fazer uma outra referência em relação a outras questões. Em primeiro lugar, eu começava aqui com o Luís Filipe só por causa de dois ou três dados que me parecem que são significativos para compreender esta questão de Fátima. É o problema ele disse, e falou bem, da Mariologia portuguesa. Não acentuou um ponto que me parece que é fundamental acentuar, que é o facto de a Nossa Senhora da Conceição ser padroeira de Portugal desde 1646. O dogma da Imaculada Conceição foi fixado por Portugal e para a Espanha primeiro, até pela Universidade de Salamanca, antes de ser fixado pelo Papado, em 1854, 3, faço sempre uma confusão se é 53 ou 54. A ideia, um pouco a ideia de que realmente Nossa Senhora salva Portugal. E esta é uma ideia muito firme e muito significativa, como aliás depois outras figuras ligadas também a uma espécie de nacionalismo religioso português, que é o caso do Novas Pereira, que é beatificado em 1918. E há antes disso a formação da chamada Cruzada Nacional do Novas Pereira, que aliás é uma espécie de Joana d'Arc portuguesa, digamos, no caso do homem. Por conseguinte, eu creio que é importante salientar também estes aspectos, para além, no caso da Nossa Senhora, de recordarmos o aproveitamento político que se dá num dos casos concretos que aí foram citados, o caso da Nossa Senhora da Rocha do Carnaxide, que é uma espécie, ela aparece como uma espécie de revolucionária, entenda-se aqui contra-revolucionária. O aparecimento da imagem da Nossa Senhora, da Senhora da Rocha, que é apoiado por Dom Miguel e pela Carlota Joaquina, que esteve aqui, a Carlota Joaquina, numa lógica de contra-revolução.
curioso isso. Por conseguinte, são estes aspectos que eu acho que mais valia a pena também salientar, para além de um aspecto que me parece importante e que foi salientado por ele, mas que eu de qualquer maneira gostava também de salientar, é esta questão da religiosidade popular. Esta questão da religiosidade popular à volta tanto de Nossa Senhora como de qualquer santo. Ainda um colega meu agora fez um livro muito interessante, quase de memórias, e então ele salientava uma coisa que é evidente. Se forem a Coimbra, são capazes de dizer assim: eu não acredito em Nossa Senhora de Fátima. Quem eu acredito é na Rainha Santa. A Rainha Santa é a padroeira, é a Santa Isabel de Aragão, é que realmente é a padroeira de Coimbra. Quer dizer, isto tem que ver com a religiosidade popular, não? Isto é uma questão sentimental, não passa por uma questão de razão, é uma questão meramente sentimental, como é o sítio dali, da Nossa Senhora da Nazaré de Belém, que eu assisti já a isso. Pronto, estas questões são questões também que têm que ser encaradas nesta perspectiva. Em referência à questão da nossa amiga Maria Luísa, eu gostei muito de ver todas aquelas imagens, mas só gostava de salientar, por aqui sempre eu gosto sempre de pôr um grão de sal nestas coisas, ou um pauzinho na engrenagem, salientar que, curiosamente, no seio do modernismo há também uma doutrina, uma espécie de teoria guerrista. É curioso isto. E em Portugal isso é muito evidente. Aliás, isto também diz respeito aqui ao nosso querido amigo Nuno Rolo, com quem discutimos muito estas questões. Isto é uma velha discussão que temos os dois. O Almada Negreiros é um homem guerrista, um homem que aparece no contexto do modernismo português. Por outro lado também o próprio Pino Salgado é um homem que está ligado a militâncias de direita. Porque assim, temos que enquadrar há uma espécie de contradições entre a forma e o conteúdo, por vezes, este ponto que acho que deveria também ser aqui salientado. Como, por outro lado, eu gostava de notar aquilo que ainda ontem ali com o professor Sedi eu falava, que é a questão da memória destes espaços da violência. Eu, por exemplo, faço uma distinção muito grande da memória que aparece em Hiroshima. Eu conheço Hiroshima, por exemplo, em Auschwitz e em Dachau, os três lugares que eu conheço, que são espaços de memória que são diferentes. Como, aliás, o espaço de Nuremberg é curioso. São espaços de memória diferentes. Eu penso que, por exemplo, o caso do Japão conseguiu dar a Hiroshima um sentido estético, para além de toda a violência que tem, digamos, um sentido estético, um sentido de esperança, esta é uma palavra que eu gosto muito na vida, é um sentido de esperança que efetivamente não aparece, por exemplo, em Auschwitz, por exemplo. Curioso. Ora bem, por outro lado, e digamos, num dia para terminar, já agora estou cá por estar a falar sobre todos os casos, sobre todas as comunicações. Eu e o meu amigo temos aqui uma grande conversa sobre esta questão do nacionalismo. Eu penso que há um fortíssimo nacionalismo estético, artístico, no caso dos sistemas autoritários, no caso do Estado Novo, claramente. O Raulino é um exemplo evidente disso. Ainda que há artistas no Estado Novo que configuram já uma estética que eu penso que não é bem uma estética nacionalista, é uma estética, sobretudo ao nível do desenho, da pintura, da própria escultura. É muito curioso, há alguns colaboradores do Estado Novo que efetivamente são gente do mundo, e a gente não pode esquecer disto. Aliás, há uns aspectos extremamente curiosos, enfim, da questão estética no Estado Novo. Não há uma mera estética nacionalista, tipo, veja, a cidade universitária de Coimbra, com todos aqueles, sei lá, com aquele fresco que existe na Faculdade de Letras, dedicado ao gênio português. Por exemplo, há
há outros aspectos, há outros autores e artistas que realmente colaboram no Estado Novo e que se pode dizer que ultrapassam, apesar de tudo, a mera linha nacionalista. Como, por exemplo, eu considero que esta palavra nacionalismo é uma palavra difícil e perigosa, às vezes complicada. Porque eu não sei até que ponto é que, por exemplo, eu posso aplicá-la ao caso do romantismo garretiano, do Garrett em si. Já, atenção, ao movimento neogarretista, que está muito ligado aos nacionalistas do Estado Novo. Quer dizer, eles pegaram o Garrett e transformaram, deram uma nota efetivamente nacionalista. O Castro Osório, por exemplo, mas não o Garrett em si. Quer dizer, o que é que o Garrett, ou se quiserem, o Essa de Queiroz, que é um homem do realismo e que conseguiu, não tem nada a ver com o romantismo, o Essa de Queiroz, numa carta em que há uma menina que quer aprender espanhol, diga assim: não se preocupe com o espanhol, fale mal o espanhol, porque um português deve falar mal uma língua, as línguas estrangeiras. Faz parte da própria essência de ser português, deve falar mal a língua estrangeira, não deve ter vergonha nenhuma de falar a língua estrangeira. Isto diz o Essa de Queiroz. Diz o Essa de Queiroz, porque sabemos que é um escritor cosmopolita, digamos assim, com certo. Mas também, por outro lado, também acentua o valor das terras, o valor da realidade portuguesa. Ora bem, e eu aqui termino exatamente fazendo a ligação aqui ao CEDIM, porque esta questão da imigração é uma questão que eu tenho aqui aprendido no Brasil muita coisa sobre a imigração. Vocês têm feito um trabalho notável, gostava de dizer-vos isso. Eu acho que este estudo da imigração que não tem sido acompanhado em Portugal. Em Portugal não há um estudo sobre a imigração que deveria haver. E agora, cada vez mais, isto nos desperta o interesse. Nós somos um país de emigração, hoje somos um país de imigração. Somos um país também de imigração, não brasileiros, que aparecem agora constantemente em Portugal, mas ucranianos, polacos, romenos, somos um país de imigração. Não sei se teremos necessariamente que colocar a questão de criar uma memória nacional, porque a memória nacional existe em Portugal desde o século XII, digamos assim, quer dizer, não temos necessidade de fazer como em Massachusetts, Filadélfia, que eu conheço, de criar aquela memória da Constituição, que realmente ali pertence, é impressionante, ou a memória do Washington. Washington é uma cidade de memória, é a tentativa de criar ali uma memória unitária, digamos assim, numa diversidade de etnias que aparece nos Estados Unidos. Nós não temos necessidade disso. Mas, reparem, temos a necessidade, e agora aparece-nos isto, que é um outro problema, que é um outro lado, vem aqui chocar, ou chocar com esta questão do nacionalismo em arte, com este império anglo-saxónico que nos é trazido pela lógica europeísta e pela lógica da globalização. A globalização nunca é globalização, nunca é mundialização nem cosmopolitismo. É sempre uma pressão de alguém que é superior por um determinado aspecto qualquer, normalmente económico, sobre realmente os países mais fracos. E esta questão coloca-se, como aliás se colocava, e aqui é que eu gostava até de salientar, e vou já terminar, peço desculpa que eu sou muito falador, mas falador no sentido de que realmente as vossas comunicações nos suscitam problemas, e acho que isto é uma reflexão de problema. Mas a questão, por exemplo, aqui, do nacionalismo que o nosso amigo aqui coloca. Quando em arte se coloca o problema de ser português, da arte ser portuguesa, é porque estávamos fartos de uma arte francesa, e o meu amigo sabe disso. Ao nível da arquitetura, o que nos aparecia era a arquitetura francesa, como modelar. E não nos esqueçamos de autores, como por exemplo o Veiga Simões, que tem uma obra interessantíssima, quase desconhecida, que é a Nova Geração, no qual ele diz, bem, a arte é uma arte fundamentalmente francesa, a literatura é uma literatura francesa, nós temos que criar a nossa própria literatura, quer dizer, e este homem era um homem
era um homem cosmopolita e foi um homem cosmopolita, também ligado até à história dos descobrimentos, que esteve em todo o lado e que tem umas memórias sobre a questão do avanço do nazismo absolutamente notáveis, que pouca gente conhece e que deveriam ser conhecidas por todos vós, ou por todos nós. Pronto, é isto. Eu peço desculpa e mais uma vez peço desculpa de ter falado demais sobre as questões. Muito bom dia. Não se preocupe. É só cumprimentar a mesa, obrigá-lo pelas suas comunicações. Eu só queria fazer uma reflexão pessoal à volta do que disse o professor Sérgio Irano. Eu sou espanhol, procedente de uma região chamada Galiza. Houve muitos cadelos que vieram para cá, para o Brasil. Galiza. Desculpa. E da Galiza emigraram para a América, para a Iberoamérica, para Cuba, para o México, para o Brasil, como já disse, para a Argentina. Entre 1830 e 1950, 1,5 milhão de pessoas. E a minha avó era analfabeta. Mas a minha avó sabia ler as emoções e sabia ler o pensamento. E ela ia vender as flores à feira e ela nunca errava uma continha. Davam certas sempre as continhas. E ela escreveu na minha alma recordos muito bons. Não? Eu não esqueço mais a minha avó. E o meu pai foi imigrante. Mas o meu pai, em relação com o seu conceito de imigrante, tem uma pátria, quando já tem um pedaço de terra, quando já tem umas raízes no lugar para o que ele emigra, o meu pai nunca teve raízes, nunca teve pátria. E na Galiza há montes de pais que nunca tiveram nem origem, ou sim tiveram origem, mas não tiveram destino. Quer dizer, foram migrantes permanentes, o que eles chamam de migrantes temporais. Porque a Galiza é uma terra de marinheiros. E na Galiza os imigrantes temporais estão 1 ano ou 1 ano e meio num barco mercante, por qualquer parte do mundo, voltam a casa, estão 2, 3 meses na casa e voltam para o mar. De tal maneira que as crianças não conhecem os pais. Eu, de facto, não conheci o meu pai até 15, 16 anos aproximadamente. De tal maneira que, quando eu era uma criança e o meu pai chegava do mar, eu já não me lembrava do meu pai. Não me lembrava do meu pai. Há, de facto, uma história que sempre me contam os meus pais, que numa ocasião, ele chegou com uma mala, eu sempre vinha com uma grande mala, e naquela altura, eu tinha 5 ou 6 anos, havia uns comerciantes na zona onde eu vivia, que vendiam máquinas de costura. E costumavam ir pelas casas a vender as máquinas de costura. As máquinas eram da marca Refrei. Então, quando lá chegou uma vez o meu pai a casa, eu logo disse à minha mãe: mãe, vem aqui o homem da Refrei. E era o meu pai. Era o meu pai. Porque eu já não conhecia o meu pai. O meu pai ia embora e voltava depois de 1 ano e meio. Portanto, é um tipo de imigrante que não tem pátria. Nunca tem pátria. E na Galiza, além desses 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas que foram para o México, o Brasil e todos esses países que já disse, há muitos imigrantes sem pátria. Só isso. Obrigado. Simplesmente queria dirigir, antes de mais nada, queria felicitar e cumprimentar as pessoas. As vossas falas, as vossas conferências foram muito interessantes. Só queria dirigir uma questão ao Luís Filipe, que não é o escolar. Luís Filipe, que não é o escolar. O escolar é Felipão, é só o Luís Filipe. E então, nós todos sabemos como o Estado Novo Salazarista aproveitou, não é, os acontecimentos, as aparições de Fátima para cultivar, as ideologizar. Pois foram as ações ideológicas. Houve alguém, um teórico católico e salazarista que logo a partir de 33 começou a
a discutir ou a colocar esse discurso, não é, da releitura e reapropriação salazarista das aparições de Fátima. Io volevo anch'io complimentarmi per le relazioni e i temi che sono stati affrontati con grande approfondimento. Volevo toccare due questioni e fare una domanda. La prima è questa, la questione numero uno è questa, che riguarda il nazionalismo. In Italia vi è stato negli ultimi anni una grande discussione su questo tema del nazionalismo, perché, come voi sapete, quest'anno si sono festeggiati i 150 anni dell'Unità d'Italia e quindi il tema della nazione, della patria è tornato al centro del dibattito. In questa discussione sono emerse diverse posizioni. Io penso che uno dei risultati importanti di questa discussione tra gli storici che sono stati fatti in Italia ve ne sia una è che consiste in questo: noi dobbiamo distinguere il modo con cui nell'Ottocento si forma l'idea di nazione dal nazionalismo. Perché se invece noi pensiamo che ciò che noi chiamiamo nazionalismo è un fenomeno unico che va dalla metà del Settecento, da Rousseau fino a Mussolini, noi non riusciamo a capire che c'è una frattura enorme in questo percorso che distingue ciò che è accaduto nella prima metà dell'Ottocento da quello che accade dopo il 1880, 70, 80. E c'è una ragione fondamentale che distingue i due concetti di nazione che si sono sviluppati prima e dopo questa frattura. Il concetto di nazione ottocentesco associa la nazione alla libertà. È questa la nazione liberale, è una nazione in cui l'idea di patria è strettamente connessa alla libertà. La nazione del Novecento, diciamo, quella del totalitarismo, nasce rompendo questo rapporto. Quindi è una nazione senza la libertà, è una nazione contro la libertà e quindi è una nazione nazionalista, in questo senso, dove per nazionalismo si intende imperialismo, politica di potenza, totalitarismo, autoritarismo, intolleranza e così via. Perché se noi non facciamo questa distinzione, noi appunto nel caso italiano dovremmo dire che l'idea di nazione che avevano Mazzini e Garibaldi era uguale all'idea di nazione che aveva Mussolini. Non è così, non è così. E non è che è uguale soltanto perché usa la stessa parola, tutti parlavano di nazione e di patria, ma erano due concetti differenti. Questo riverbera molto sulla cultura, perché è chiaro che, diciamo, fino, nel caso italiano, fino alla fine dell'Ottocento, c'è un enorme sforzo degli intellettuali a costruire nella coscienza civile l'idea di patria, cioè che gli italiani fanno parte di una patria comune. Ora questo però bisogna distinguerlo da cosa poi, diciamo, di questa idea se ne farà il totalitarismo, perché lì c'è, come ho detto prima, una discussione. E questo riguarda gli intellettuali. Pensiamo, per esempio, alla poesia italiana ottocentesca, insomma, che è fortemente diciamo, improntata all'idea di nazione, no? Pensate a Carducci, Pascoli, tutta la grande narrativa ottocentesca, il romanzo, Manzoni, ecco. Queste persone scrivono convinte che la letteratura debba servire a questo processo di costruzione di una, come dire, appartenenza patriottica, far sentire che i cittadini italiani si sentano italiani. Però questo non ha niente a che vedere col nazionalismo, è un'altra cosa, è un sentimento di appartenenza a una patria comune, nasce dall'idea che per essere cittadini di una nazione bisogna condividere una tradizione culturale, condividere un orizzonte di valori. Ecco.
Questo però è diverso da quello che accadrà, diciamo, nel Novecento, no? Dove gli scrittori invece cercheranno di accreditare le logiche imperiali di Mussolini. Sono cose di ordine differente. E questo credo che sia importante sottolinearlo, perché se no noi non riusciamo a capire l'evoluzione di un concetto, che è un'evoluzione storica molto chiara. Il problema secondo che volevo affrontare riguarda la connessione tra modernismo e totalitarismo, cioè tra culture modernizzatrici, anche letterarie o artistiche, e il fascismo. Cioè noi commetteremmo, il caso italiano poi è del tutto chiaro da questo punto di vista, più che altre situazioni. Noi abbiamo avuto l'unico fenomeno d'avanguardia artistica italiana, il futurismo, che era fatto di persone che diventeranno tutte fasciste, tutte, non se ne salva una, no? Tutte diventeranno fasciste. Allora, attenzione a dire che per forza il modernismo è idea di progresso, perché in Francia, certo, tutti i fenomeni, pensate Picasso che diventa un grande artista democratico, socialista, legato alla visione diciamo dell'emancipazione dei popoli, però questo vale per la Francia, vale per altre, non vale per l'Italia, non vale per l'Italia. Sono fascisti, guerrafondai, tutti favorevoli alla guerra, no? Scriveranno pagine meravigliose. Marinetti, che era il capo di questo movimento, scrisse nel 1916 una poesia dedicata alla mitragliatrice che lui impugnava nelle trincee delle montagne italiane, no? Ora, quindi da questo punto di vista è un concetto, quello di modernismo culturale, un concetto molto ambivalente, che noi dobbiamo stare attenti a non, come dire, pensare che moderno è uguale progresso, perché nel caso specifico dell'Italia il modernismo culturale ha significato fascismo, ha significato totalitarismo. Punto secondo, negli anni 30 succede una grande mutazione. Questo, fatemi fare questo cosa vuol dire? Tutte le ideologie nazionaliste, letterarie e artistiche in Italia sono tutte moderniste, tutte. Non c'è una pittura tradizionale in Italia, cioè le avanguardie sono antifasciste, invece i pittori tradizionalisti sono tutti fascisti. Non abbiamo pittori tradizionalisti, abbiamo avanguardisti di destra. Questo è il concetto. Negli anni 30 metà di questi artisti cambiano cultura, diciamo così, artistica, non sono più avanguardie, danno vita a questo movimento che si chiama Novecento, che è un movimento, possiamo dire, di reazione anti-avanguardista. E i grandi pittori, Sironi, che diventeranno i pittori di regime, no? I pittori di regime, sono tutti ex futuristi che diventano novecentisti, no? Perché questo movimento nasce negli anni 30 in polemica con le avanguardie europee, l'espressionismo, e c'è quello che in gergo si chiamò allora un ritorno alla forma, no? Quindi diventano pittori molto realisti, molto naturalisti, però sono pittori d'avanguardia, non è che dipingono il bosco e la casetta e i contadini che zappano, no? Dipingono, diciamo, l'idea moderna del fascismo. Allora, da questo punto di vista, anche in questo caso, sono pittori che non si separano dai movimenti, come dire, culturalmente più avanzati dell'Europa. Non è un ritorno al realismo ottocentesco, è un ritorno, è una nuova concezione dell'arte di Stato, perché stiamo parlando di questo, che però è fortemente intessuta di modernità culturale. Allora il concetto di moderno, nazione, avanguardismo, ecco, nel caso italiano ci invita tutti a riflettere attentamente su questo. Diceva Luca, diceva una cosa molto importante. Volevo soltanto intervenire su questo. Lui ha fatto un riferimento molto importante a un'idea
della patria che si riferisce esattamente al discorso che ho fatto adesso. Renan dice: la patria è il plebiscito di ogni giorno, è la scelta di un'appartenenza. Ebbene, l'idea di nazione del fascismo nega il fatto che la patria sia appunto scelta consapevole dei cittadini, ma la applica all'idea di natura, sangue, eccetera, eccetera. Ora, l'emigrante è la prova concreta che è proprio vero che sia così, perché il processo di integrazione dell'emigrante dentro la patria d'arrivo nasce dalla capacità delle istituzioni di farlo diventare un cittadino e quindi di dargli quei diritti che sono la condizione per sentire di appartenere a una comunità nazionale. Ora pensate agli italiani. Gli italiani sono tutti contadini, il grosso degli emigranti, che non votavano in Italia, non avevano diritto di voto e non avevano nessun diritto, scarsissimi diritti di cittadinanza. In genere, quando emigrano negli Stati Uniti, diventano rapidamente elettori, votano, partecipano, cioè nelle forme della democrazia americana, alla vita civile. Questo spiega perché già la seconda generazione degli emigranti è una generazione di persone che si sentono più americane che italiane, perché quello che sta alle loro spalle è una situazione arretrata che li aveva respinti come cittadini della nazione italiana. E da questo punto di vista credo che questo sia un buon esempio di cosa bisognerebbe fare oggi nei confronti degli immigranti di tutto il mondo per farli diventare cittadini degli stati che li ospitano.